Estamos no ar. Olá a todos, bem-vindos. Começamos bem. Olá a todos, bem-vindos ao podcast de Marketing por Idiotas. Neste episódio temos na emenda o Facebook e o Instagram vão passar a ser pagos, atribuição versus medição, qual o caminho, e finalmente as novas diretrizes da Google. Estão aqui para baralhar ou existe alguma estratégia por trás? Para ficarem a saber tudo sobre estes temas e as novidades de marketing desta semana, já sabem, deixem-se ficar por aí. Olá a todos, sejam então muito bem-vindos a mais um episódio do Marketing por Idiotas, o vosso podcast de marketing onde falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. Esta semana, infelizmente, o Ricardo não pode estar presente connosco e nós aqui, toda a equipa do Marketing por Idiotas, queremos mandar-lhe um forte abraço. Por isso vou estar eu a fazer de host e espero que me perdoem todos os erros deste trabalho dificílimo que é ser host deste podcast. Nós, como todos sabem, no podcast temos todas as semanas os 3 temas da semana, temos as rapidinhas, ou seja, os títulos das notícias que achámos mais relevantes na última semana, e por último a ferramenta da semana, o jogo estatística da semana, onde eu, o Ricardo, sou eu, Miguel, o Diogo, alô, o Fred, olá, Fred, estás aí? Ok. E o Miguel, olá. Competimos para vos dar um dado interessante e também para fingirmos que sabemos alguma coisa disto. Eu não estou a ler nenhum script, está a sair tudo da minha cabeça, ok? Vocês podem seguir isto tudo também em marketingporidiotas.pt, onde podem consultar todos os links, notícias e temas. Especialmente esta semana, em alguns temas, vamos ter ali alguns screenshots interessantes que eu já estive a ver na parte do Diogo e do Fred. E podem consultar no nosso site e agora também em youtube.marketingporidiotas.pt, onde estamos pela primeira vez a fazer isto ao vivo. Vamos ver se corre bem e escolhemos logo uma boa semana para testar isto ao vivo, hein, Diogo? Pá, eu acho que isto já nem começou como deve ser, nem sei se isto está ao vivo na verdade, mas eu penso que sim. Olha, vamos. Pelo menos para o nosso patrocinador, vamos dizer que isto está ao vivo. O nosso podcast do Marketing por Idiotas é patrocinado pelo servidoresverdes.pt, que já está em beta e já se podem inscrever no website. Sabiam que o streaming de vídeos tem uma pegada associada de 55 gramas de CO2 por hora na Europa? E que, na verdade, a diminuição da resolução dos vídeos pode ajudar, mas não diminui muito a pegada. Ok. A servidoresverdes.pt ajuda-vos a passarem para um servidor com energia 100% renovável, certificada, e se o vosso site for em WordPress, a servidoresverde.pt ainda oferece uma otimização do vosso site para que carregue mais rápido e consuma menos energia. Para saberem mais, basta entrar onde? servidoresverdes.pt e deixarem o vosso contacto. É importante, se vocês têm no vosso site, lá nos valores da marca, a sustentabilidade e não estão no servidoresverdes.pt, não faz sentido. Nós inclusive vamos perseguir-vos e obrigar-vos a usarem o servidoresverdes.pt. Gostei deste patrocínio. Exato. Bem, eu sinto que já estou a falar há imenso tempo, mas o primeiro tema da semana sou eu. E basicamente o tema que eu vos vou trazer é aqui sobre esta nova notícia do Facebook e do Instagram, ou do mundo Meta, de existir uma versão paga. Então vou começar. No princípio tudo era grátis. Esta semana o meu tema é acabaram, só estão prestes a acabar-se as borlas. Nos próximos minutos vamos falar sobre a nova tendência das Big Techs de criarem upgrades aos serviços grátis que nós adoramos. Nos últimos 15 anos nós vivemos num mundo onde a internet, não sei se vocês sentem isto, e todos os grandes serviços para as pessoas comuns eram grátis. Nós na internet sempre estivemos habituados a não pagar por nada. Nós vivemos numa era de um bar aberto em que usufruímos de serviços incríveis e começámos a acreditar que éramos donos destes serviços. E principalmente o pessoal do Twitter passou a acreditar que era dono daquilo, não é? E agora depararam-se com a realidade que afinal não são. Mas a realidade é que neste mundo nada é grátis e já se tornou parte da cultura popular que nós pagamos os serviços como o Facebook, o Instagram, o Google, TikTok, etc., com os nossos dados. Mas eu vou revelar aqui pela primeira vez e em primeira mão no Marketing por Idiotas que nós não estamos a pagar nada com os nossos dados, ok? Nós pagamos com as compras que fazemos que foram influenciadas pelos anúncios que vimos nas redes sociais e nos motores de busca. E isto é que é a verdade. Quem paga as nossas contas são as empresas e os anunciantes que querem mais vendas
e que por isso investem em publicidade nestes canais. Obviamente, esperando ter um retorno em vendas que compensa o investimento. Este parecia o arranjinho perfeito para o utilizador da internet, e eu para mim era o arranjinho perfeito, que basicamente utiliza tudo grátis, recebe uns anúncios segmentados ao seu perfil e faz as suas compras, etc. E depois tem um grande serviço que permite conectar-se com familiares, amigos, etc. Mas claro que para algumas pessoas isto não era suficiente. Pessoas como o Diogo, eu presto a tua especial atenção nesta parte. É incrível. Acreditam que tudo tem de ser realmente grátis. Ou seja, por isso instalam bloqueadores de anúncios e de cookies, rejeitam as políticas de cookies e lutam ativamente para terem sempre tudo à borla. Se há uma coisa que sabemos neste mundo é que não há almoços grátis. Há uns bons podcasts atrás, eu anunciei que um dia o Facebook e o Instagram seriam pagos. Isto foi na altura em que foi o update do iOS 14.5. O Mark Zuckerberg devia estar um pouco atrasado a ouvir o podcast e só agora é que lhe chegou às mãos a versão em inglês, e basicamente ele agora vai começar a testar na Austrália e na Nova Zelândia a versão paga do Facebook e do Instagram. Mas atenção, isto não é pago para todos. Este produto destina-se essencialmente a criadores de conteúdos que querem ter mais funcionalidades na plataforma e um reach orgânico maior. Eu vou fazer aqui um novo aviso para a nossa comunidade. Todos os modelos começam com algumas funcionalidades extra pagas para um nicho de utilizadores. Mas o que acontece ao final do tempo é o alargamento de pacotes pagos a outros utilizadores mais comuns, fazendo com que a experiência grátis seja apenas uma pequena visão ou uma entrada muito limitada na plataforma. Eu sinto que nós estamos neste momento num grande momento de mudança relativamente à utilização da internet. A internet no princípio era ninguém pagava nada e ninguém dava valor a nada. Não pagávamos MP3s, vídeos, notícias, streaming, redes sociais e tudo isso. Tudo e mais alguma coisa. Agora aos poucos estamos a ser habituados a pagar pequenas subscrições pelos serviços que gostamos. E na minha perspectiva, eu acho que isto é bastante justo mesmo. O ChatGPT foi lançado e de seguida veio a versão premium. O próprio Netflix, que sempre foi pago, mas altamente partilhado por burlões e por ladrões como o Diogo, começou a limitar as partilhas grátis das contas. Já foste afetado, Diogo? Acho que eu já fui afetado. Já me apareceu o aviso, sim. Sim. Nós falámos na semana passada sobre o sucesso dos upsells nas aplicações de dating e o enorme sucesso que isso traz e a rentabilidade que traz às empresas. Será que estamos perante um novo modelo de negócio que vai dominar a internet nos próximos 15 anos? Esta ideia de pagarmos por aquilo que utilizamos, não apenas com os nossos dados, mas também com pequenas subscrições. E é isto que eu vos trago hoje. Epá, já estou farto de me ouvir falar. Muito bem, muito bem. Diogo, queres começar? Atira-te à fera. Tu que és o principal ladrão, tu que és o principal prejudicado com isto. Bem, não sei se sou prejudicado. Porque, reparem nisto, eu acho que isto é uma coisa mencionada. Eu já vou à tua questão, e até porque essa tua questão, se eu não estou em erro, foi respondida sobretudo durante a pandemia. Mas já lá vou. Eu acho que algo que tu disseste, esta novidade aqui do Facebook, de oferecer mais reach orgânico a quem paga, pá. Isto é incrível. Não, o facto de eles mencionarem um aumento no reach orgânico de quem é verificado, isto eu acho que é muito diferenciador. E é algo que, por exemplo, o Musk, não é, no Twitter não mencionou. Exato, e isto é diferenciador porque isto aqui, quem cria conteúdos, está feito para criadores de conteúdos. Quem os cria, obrigatoriamente tem de subscrever. Senão não é um criador à séria, não é? Sim. Pá, e acho que isso é assim algo muito apetecível, não é? Assim, de repente, quando tu me dizes, olha, para marketers, não é? Para marketers, e quando me dizes e mostras assim uma boa cenourinha à frente e dizes, epá, olha que tu pagas, mas eu dou-te mais reach orgânico. E repara, $10, não é? Acho que é $12, se eu não estou em erro, na verdade, não é? Se não for muito na web. Não é muito para quem já paga imenso em publicidade. Mesmo criadores que, hoje em dia, criadores também estão cada vez a publicitar mais, não é? Isso pode ser super, super interessante, ok? E também é interessante que eles fazem mais caro para quem está no iOS. Sim, isso sim é uma coisa do Musk, não é? Isso sim é uma responsabilidade do Musk que começou com esta tendência, não é? De que o iOS cobra mais, não é? Então, aquilo que o iOS cobra mais vai ser para os utilizadores de iOS que têm que pagar isso.
é uma versão Uber Eats das redes sociais. Ou seja, os restaurantes que também têm de pagar as comissões à Uber Eats geralmente aumentam os preços na Uber Eats para não ficarem a arder com a comissão, não é? Estou a perceber, sim. É uma possibilidade, sim. Portanto, eu acho que isso é só dizer que isto é muito interessante, não é? Pois há outro aspecto sobre esta verificação também que eu acho que é super interessante falarmos, que é, vamos ver como é que a Facebook vai fazer, como é que a Meta vai fazer isto, não é? Porque o Musk, quando entrou, não se esqueçam do escândalo que foi, de várias contas a emularem uma marca, não é? Por acaso eu não referi, mas na notícia vai está referido que eles vão pedir cartão de cidadão às pessoas e vão pedir às pessoas para se identificarem. Não vai ser uma coisa tipo Twitter. É ótimo. Foi uma barracada do caralho. Pois foi, e isso é ótimo eles terem essa aprendizagem, não é? Daquilo que aconteceu com o Musk e conseguirem, com o Twitter, aliás, isto agora é difícil pois, não associar um ao outro, não é? Tu já nem consegues, não é? Mas sim, portanto, eu acho que isso é algo muito bom porque eles têm todo este histórico daquilo que aconteceu com o Musk para não fazerem o mesmo, não é? Para conseguirem realmente evitar que isso aconteça. Quanto à questão das subscrições, eu não me recordo já o artigo ou os artigos que li sobre isso na altura, mas realmente com a pandemia, não é? Nós veio-nos abrir uma porta não só aos americanos, como no mundo inteiro, sobre a subscrição, não é? Esta questão de pagarmos por subscrição. Porque de repente nós subscrevemos o streaming do HBO, da Amazon, da Netflix. Lembrem-se, a Netflix disparou o número de utilizadores, não é? Que é agora estamos em casa, vamos ter que consumir, e as pessoas começaram a pagar por esse consumo. Eu pelo menos não sei se vocês tinham este hábito, mas eu anteriormente, antes ao Netflix, eu fazia downloads não fazia. Como é que eu ia dispor isto que não seja legalmente? Diz a verdade. Tu fazias streaming em sites manhosos. Exato, obrigado, Miguel. O que eu fazia era ir a sites manhosos, não é? Eu não fazia downloads de nada. Eu ia a sites manhosos e ia fazer streaming de filmes e séries e etc. E de repente a Netflix veio mudar muito isso, não é? E eu acho que este hábito de repente começámos a pagar sobre aquilo que consumimos era algo que não estava, por exemplo, eu penso que não estava tanto nos portugueses, e que com a pandemia de repente começou-nos a abrir todas essas portas, não é? Às portas da subscrição. O Uber Eats também era a subscrição, de adicionarmos o cartão de crédito e encomendarmos as coisas, não é? Portanto, habituámos-nos, não é? Habituámos, e eu acho que nós estamos a ver cada vez mais o resultado dessa habituação que aconteceu durante a pandemia. Eu, por acaso, acho que em Portugal o que foi altamente impulsionador disto tudo foi o MBWay e o MBNet. Ou seja, a possibilidade de um português normal criar cartões de crédito, que era uma coisa que antes ou ias ao banco e criavas um cartão de crédito, né? Tinhas um cartão de crédito, agora isto tudo literalmente faz as subscrições todas com o telemóvel. Isso é espetacular. Sim. Não é? Mas sim, muito bem. Fred, qual é a tua opinião sobre isto? Tu és daqueles que tem tudo à borla ou que vai pagando de vez em quando? Eu tento sempre. Isto, na realidade, eu estou-vos para uma armadilha. Não, eu percebo, sim. As minhas formações, tipicamente, eu dou sempre recomendações de como não pagar, começando com ferramentas gratuitas. E à medida que o negócio vai evoluindo, então a pessoa vai subindo escadas e vai comprando ferramentas que façam sentido para elas. A propósito de ferramentas, eu em 2020, quando foi o primeiro lockdown, eu fiz um curso de 6 horas gratuito na internet, que foi no YouTube durante muito tempo, chamado Martech, Martech Ferramentas de Marketing, que era para ensinar gestores e profissionais de marketing a como selecionar as melhores ferramentas, que tinha matrizes, tinha plataformas, recomendações, portanto fiquei bem expedito nesse tópico. Mas tu trazes um tema interessante, que é se realmente nós não estamos a ir para uma sociedade onde o modelo de subscrição será mais contínuo. Eu lembrei-me de um livro que li há, não sei se 2 anos e meio, eu vou aqui apontar para a câmara, mas vou verbalizar para quem está a ouvir em podcast, que se chama The End of Membership as We Know It. O autor é a Sarah Slader. Mas que é precisamente sobre este tópico, não porque as subscrições estão a acabar, mas precisamente pelo contrário. É um modelo cada vez mais frequente. E o Diogo fez aqui um ótimo histórico sobre algumas coisas que têm acontecido e evoluído em relação à subscrição.
Eu queria só... Eu vou aqui dar 2 notas. Portanto, vou acrescentar mais 2 ou 3 e reforçar mais umas e dizer-vos o seguinte. Mesmo que não seja um modelo de subscrição, nós até estamos... é preciso talvez recordar até aos nossos ouvintes ou aos espectadores que as próprias plataformas criam modelos para conseguir atrair os curiosos para o modelo pago. Exemplo rápido. Por exemplo, o TikTok lançou agora esta semana o fundo TikTok Creator. E já tinha antigamente o fundo TikTok Creativity, que no fundo é ensinar para desbloquear oportunidades, ajudar os criadores a rentabilizar o seu conteúdo, mas depois tem como objetivo dizer assim, olha, estás a ver isto? Gostaste? Então, olha, temos aqui um plano de subscrição chamado TikTok Pro, que existe. O TikTok Pro, que é um serviço que oferece aos utilizadores relatórios de desempenho, de conta, de análise de insights, portanto tem mais coisas e a pessoa pode ir passar para onde patamar a pagar. O Miguel, no princípio do conteúdo, do tema que trouxe, já falou do Twitter Blue e a propósito do diferencial. Quer dizer, há umas coisas num e outras no outro. Neste caso, o Diogo valorizou o reach, não é? Que é um fator diferenciador no caso da oferta da Meta. No caso do Twitter, são os recursos adicionais. Quer dizer, a capacidade de editar os tweets, que hoje quem não tem a versão paga não pode fazê-lo, ou apagar. Quer dizer, não é o editar e outras funções. O YouTube tem o YouTube Premium, também é um serviço pago que remove os anúncios de vídeos. Portanto, é isso. Ou seja, no fundo, só estou a alimentar aquilo que é hoje uma certeza. As plataformas perceberam o seguinte, e a propósito do último tópico. Onde é que nós ganhamos mais dinheiro? É com publicidade? Não. A publicidade dá muito dinheiro, mas é muito volátil. E viu-se isto com a compra do Twitter. 44 mil milhões e depois os anunciantes, para lá, deixa-me ir embora, que isto está a ficar aqui um descalabro. Então, qual é que é a solução? Fazer uma proposta de valor semelhante às aplicações de dating, que é, onde é que está o valor acrescentado? É nos utilizadores que cá estão. São esses utilizadores que cá estão que vão alimentar financeiramente a plataforma. Então o que é que vamos fazer? Vamos retirar features, vamos retirar funcionalidades, ou então vamos dizer que isto agora pertence a uma nova funcionalidade. Um exemplo rápido. A propósito da minha experiência do chat GTP Plus, eu comentava em off com o Diogo e com o Miguel que eu já acho surreal estar a pagar 20 euros, e eu paguei pela experiência, para que a plataforma não vá abaixo. Porque essa é que é a grande função. A grande função é estás a pagar que é para poderes usar a ferramenta. Não é? Isto não vai abaixo se tu pagares. Ou seja, repara, este é o grau 0. Depois temos os graus de... E mesmo assim vai abaixo. Assim vai abaixo. Estou farto de reportar no meu grupo de marketing por idiotas, print screens. Não, hoje de manhã estava tudo em baixo. O OpenAI e o ChatGPT. Isto para quem está a pagar. Mas enfim, isto também acontece com outras ferramentas. Só para fechar, dizer o seguinte. As subscrições da internet, e este é pegando aqui numa frase que o Diogo disse há bocadinho, podem trazer vários problemas, realmente. Para já, a falta de controle. É logo um primeiro problema, que a pessoa paga aqui, paga acolá, e depois, às tantas, perde-se na quantidade de vezes que está subscrito, já não sabe se é mensal, se é anual, e às vezes pode haver aqui um pouco de falta de controle. E a segunda, ou quantas vezes subscreveu. E a outra, é assim, não é um tema que nós vamos desenvolver já, mas na verdade não podemos deixar de refletir, que é a privacidade. Ora bem, porquê a privacidade? Estimadas e estimadas, não sei se já vos aconteceu, mas quantas vezes é que eu já não recebi um e-mail a dizer que X plataforma foi pirateada? Ainda ontem eu recebi um e-mail da Mailchimp, do Mailchimp, né? A dizer que pedimos desculpa, mas os seus dados foram corrompidos, precisamos que altera a password. E eu, Mailchimp, quer dizer, ou seja, há empresas grandes que nós... Não, aquilo é segura. Está segura, não. Portanto, há aqui muitas alterações. Só para vos dizer uma última que vi há bocadinho. A Microsoft implementou novas alterações no chat de Bing e disse assim, amigos, estavam a ver tudo era à vontade, era bar aberto para toda a gente. Acabou o bar aberto. Agora vamos estabelecer um limite de 50 comandos por dia. Pronto. Que é o quê? Queres mais? Paga. Portanto, está tudo nesse modelo e acho que é isso que estavas a dizer, Miguel. Isto só vai evoluir. Sim. Eu há pouco, só para acabar aqui o meu comentário, eu tinha dito que eu não sou a favor das coisas serem à borla e quero explicar porquê. As coisas à borla não são à borla, estão a ser sustentadas pelo grande capital, ok? Pelos grandes investimentos que estas empresas têm e a capacidade financeira que têm para que as coisas sejam à borla. O não ser à borla dá oportunidade a pequenas empresas ou a players mais pequenos de entrarem no mercado e serem também competitivos.
Ok. E dá a possibilidade a uma transparência, não é? Dá a possibilidade a que a empresa possa ser transparente sobre aquilo que faz, com os dados, como é que os utiliza, etc. Isso é uma oportunidade que depois pode estar ali limitada caso exista, por exemplo, a venda ou o negociar dessa informação. Vocês estão extremamente otimistas, meus caros amigos. Eu levo mais para Desculpem, eu levo mais para o lado, por exemplo, se o Bing dá para 50... Mas imagina o seguinte, se o Bing dá para 50 comandos por dia e depois a partir daí é pago, pode permitir a outra empresa que também tenha um modelo semelhante de 50 ou 100 comandos por dia, ou o que é, mas haja algum dinheiro a entrar, não é? Uma coisa é o serviço ser totalmente grátis e simplesmente não deixar a entrada de outros players, porque os outros players não têm capital para investir e existir, não é? Mas não vamos alongar este tema. Fred, desculpa, querias terminar alguma coisa? Não, sim. Estavas a ser demasiado otimistas? Sim, porque é assim, há vários serviços que oferecem subscrições gratuitas e o gratuito tem a grande vantagem de tu poderes experimentar. E chamamos do gratuito e vamos aqui incluir também os trials, ok? Mas o diferencial não está no preço, porque repara, tu tens um preço e uma outra empresa aparece com um preço mais baixo fazendo um dumping porque consegue suportar financeiramente a sua estrutura através de investidores e consegue, ou seja, com preços baixos, margens baixas. Repare, as margens do retalho, já falámos isso num episódio, andam os 2% e os 4%. Portanto, com margens tão baixas, o que é que significa quando aparece uma outra marca com preço mais baixo? Acaba por comprometer o teu negócio que está ali, que se calhar não tem a mesma capacidade financeira. E já falámos aqui também, noutros episódios, a Amazon demorou mais de 10 anos para gerar lucro. Para isso acontecer, ou seja, para ter preços baixos, acabou por arrebentar um conjunto de outras empresas. Portanto, o que eu estava a dizer, vocês estão muito otimistas porque o fator de preço não é uma barreira. O fator preço baixo é que é um problema. Não, mas ao menos é algum preço. É porque quando é totalmente grátis é insustentável. Ninguém consegue competir com totalmente grátis. Uma empresa que agora se lança não consegue competir com totalmente grátis. Mas eu acho que isto aqui é realmente outro tema. Já estamos aqui estendendo-nos um bocadinho. Sim. É para outro episódio que vamos fazer grátis versus pago. Eu também. Mas vai. Mas hoje sou eu o host. Eu posso acabar a conversa quando quero. Não, faz parte, não é? Isto o Ricardo tem um poder muito maior. Queria aproveitar para vos falar aqui do nosso grupo WhatsApp, onde nós temos todos os nossos conteúdos exclusivos todas as semanas. Vocês podem aceder em w.martinporidiotas.pt e o conteúdo exclusivo desta semana é o relatório digital 2022 de We Are Social e da Hootsuite. Da Hootsuite. Super conhecido, não é? E fizeram agora eles fizeram agora agora no dia 26, se eu não estou em erro, de janeiro, fizeram o resumo então do ano passado. E sim, tem dados super interessantes como o número médio de utilizadores, aliás, o número médio de redes sociais por utilizador, que é 7, que é incrível, não é? O número de horas que esses utilizadores passam nas redes sociais. Portanto, acho que é super interessante. Eu acho que o relatório é super conhecido por norma, até tem dados específicos para Portugal e não sei se o quão correto o relatório muitas vezes está, mas pelo menos dá-nos assim uma ideia dos números. Isso, por norma, ajuda. Muito bem, não se esqueçam, no nosso grupo Martin por Idiotas, acedam em w.martinporidiotas.pt. Ok, vamos ao segundo tema da semana, que é uma inevitabilidade por termos de deixar o Diogo ter o seu tempo de antena. E ele hoje vem falar de atribuição versus medição. Qual o caminho? Diogo, podes começar. Muito bom. Então, esta semana eu vou-vos falar sobre passar de marketing de atribuição para marketing de medição, ok? O que é que isto é, não é? E como é que podem mudar a vossa forma de pensar o online, segundo o grande Rand Fishkin, ok? Então, eu estive presente numa apresentação do conhecido Rand, um dos antigos gurus do SEO, que hoje em dia, curiosamente, já não trabalha em SEO, bem pelo contrário. E, enfim, o Rand tem vindo a ser bastante focal sobre o domínio da Google como um motor de pesquisa que é enorme, com 92% do mercado, segundo ele, e muito também pela sua nova empresa que trabalha sobre
a exploração de outros canais, de redes sociais, etc., relacionados com o vosso negócio. Então, bora lá. A apresentação dele, só para vos dar aqui um contexto, ele refere que a web vai ser cada vez mais privada e menos personalizada, e nós no Marketing por Idiotas temos vindo cada vez também mais a falar sobre isso, e referiu que na sua apresentação, e que achei bastante interessante, que 95% da nossa atividade online, não é? E ele foi buscar exatamente esses números ao relatório que vai ser partilhado então no nosso grupo de WhatsApp. E não se esqueçam só de adicionar que o nosso grupo de WhatsApp tem todos os outros relatórios partilhados anteriormente, vocês têm acesso a toda essa base de dados organizadinha. Mas ele referiu então este ponto, que é 95% da nossa atividade online ser orgânica, então segundo a We Are Social e a Hootsuite. E são quase 7 horas do nosso dia, ok? Ou seja, quando ele diz orgânica, quer dizer que não estamos a comprar ou não estamos a consumir nada para lá do conteúdo, de redes, seja em redes sociais, seja em websites. Ou seja, 95% é à borla. Ou seja, exatamente, estamos só a consumir, não estamos a dar nenhum. Ok, sim, era só um comentário. Mas o ponto dele é contra isto, que é no sentido em que, segundo ele, 90% do budget das empresas, contudo, ok, é gasto em publicidade e não na criação desses conteúdos orgânicos, por exemplo. Ok? Portanto, ele faz esse contraponto. Ou seja, o que ele quer dizer, penso eu, é num exemplo assim muito simples para perceberem, nós como uma marca gastamos se calhar 10 euros na criação de um post no Canva, imaginem, vocês pagam o Canva 10, não sei quanto é que é o Canva, enfim, mas pagamos, imaginem, 10 euros por cada publicação a uma agência, não sei, mas depois somos capazes de estar a pagar 90 euros na promoção desse post. Estou a perceber a ideia, portanto, é mais ou menos esse 10%, 90%. Mas diz. Quando eu trabalhei numa agência de meios de publicidade, geralmente também já se dizia isso sobre os modelos tradicionais como televisão, etc., que gasta-se 20%, à volta de 20% na produção da criatividade e os outros 80% para a publicidade paga, não é? Para a distribuição. Dessa criatividade. Sim, mas isso é um pouco diferente, não é? Porque essa criatividade não é consumida organicamente. Estás a perceber? Essa criatividade, não é? A criação desse anúncio, por exemplo, não é consumida organicamente. Estás a perceber? E o que ele está aqui a dizer é que, não, os utilizadores consomem, não é, conteúdo orgânico. Não é? 90% das vezes, não é? 90% do seu conteúdo, quanto é que era? 95%, acho eu, do conteúdo é atividade orgânica, não é? Portanto, não é sobre conteúdo pago. E a ideia é essa, é que essa proporção é muito diferente, não é? Certo. Entre aquilo que as marcas pagam, que é 90% tudo em publicidade e só 10% na criação de conteúdos, por exemplo, ok? Portanto, ele refere que, como marcas, se olharmos para a medição em vez de atribuição, ok? Podemos investir muito mais em canais que não consigamos medir para não ficarmos agarrados só àqueles números de atribuir uma conversão ao canal, ao Facebook, ou uma conversão ao TikTok, ou o que for. Isto porquê? Porque, segundo o Rand, a atribuição orgânica está cada vez mais a desaparecer. Não é que ela não exista, ou seja, é possível. Hoje em dia nós sabemos que o utilizador veio do LinkedIn organicamente para um conteúdo que nós produzimos ou do Facebook, mas ele diz isto porque cada vez mais as plataformas de social media, não é? Num conceito ao qual ele chama o Zero Click Content, estão a beneficiar, não é? Dão primazia ao conteúdo que os utilizadores criam e que mantém o utilizador dentro da plataforma, não é? Portanto, e nós sabemos um pouco disto, não é? Aquele exemplo muito claro que eu acho que toda a gente percebe, e se calhar aqui o Fred consegue me ajudar, não é? Aqueles posts de LinkedIn que nós vemos e que muitas vezes tem um link, não é no post, mas nos comentários, não é, Fred? Tu costumas fazer isto? Não? Sim. É assim, é um tema muitas vezes falado com colegas de trabalho, mas quando uma pessoa publica num post no LinkedIn, existe uma estratégia tipicamente por trás, que é para atrair mais cliques para o conteúdo que foi publicado, tipicamente coloca-se o tal link para um site externo para que as pessoas possam obter mais informações sobre o assunto. Eu lembro de ver um estudo da HubSpot que dizia que um link no primeiro comentário tinha em média 24% mais cliques do que aqueles que não têm. E além disso, concluiu-se que o primeiro comentário acabava por gerar uma percepção para a rede social de que tinha interação, engagement, e por isso, também nesse estudo, que eu lembro de recordar, falava-se 35% mais comentários do que aqueles que não têm nada escrito no primeiro comentário.
Sim, ele fala também da exposição, não é? A questão de as próprias plataformas, não é? Beneficiarem o conteúdo, seja vídeos, seja fotos, dentro da plataforma, não é? Que não levem o utilizador para fora da plataforma, não é? Se nós publicarmos simplesmente um link, não é? Se nós, por exemplo, agora, eu recordo que eu, por exemplo, publico o link do nosso podcast, não é? E o que, segundo o estudo que ele também acaba por falar, e depois deixo alguns dos slides também em marketingporidiotas.pt, é que os link posts, não é? Os chamados link posts, acabam por normalmente ter menos alcance orgânico do que os posts de imagem, vídeos, artigos, etc. Okay? Portanto, e, por exemplo, utilizando esta técnica de deixar o link no comentário, que o Fred estava aqui a mencionar também, acaba por trazer grande vantagem porque o post em si não é um link. Mas será que eles já não estão a começar... Digo eu, não é? Eles também não são parvos. Eles começam a perceber que essa tática existe. Será que isso ainda está atual? Ou seja, será que ainda funciona muito bem essa tática? Ou eles também começam a cortar o reach orgânico do post porque foi feito ali aquele... Eu pelo menos cortava. Sim, eu não sabe, na verdade, é uma boa questão. Bem, isto para dizer o quê? Que isto é um exemplo de algo que, por exemplo, as plataformas de anúncio não têm problemas, não é? Porque as plataformas de anúncio conseguem dar-nos rapidamente uma atribuição. E mais, as plataformas de anúncio ultimamente têm criado uma coisa que nós chamamos Implied Attribution, não é? Ou seja, eles medem os cliques e acabam, mesmo que não tenham acesso às conversões, não é? Acabam por inferir, não é? Através de modelos, através de uma modelagem, qual a percentagem de utilizadores que acabaria por converter mediante a conversão normal do site, não é? Então é o que se chama um Implied Attribution. Então, e agora vocês perguntam, não é? Então, mas porquê é que o que é que o Rand faz? Não é? Perguntam vocês. Então, e o que é que o Rand faz? Naquela empresa da Smart Store. Diz-nos, Diogo. Exatamente. Então, o que ele faz é, na verdade, medir apenas, não é? As chamadas vanity metrics, ou em português, as métricas da vaidade. Eu não sei se recordam, mas eu próprio já falei muito sobre isto, que era, vocês não esqueçam as métricas da vaidade, esqueçam o número de likes, esqueçam... Os meus antigos administradores iam adorar ouvir isto. E é isso, ele prefere medir essas métricas de vaidade versus as métricas de atribuição. Isto é que eu acho engraçado. Ou seja, ele tenta aumentar a sua exposição ao máximo e mede apenas a exposição que conseguiu e a taxa de conversão no site. E se estiver tudo a correr bem, ok, os seus esforços deverão estar a trazer mais tráfego, não importa de onde, ok? E uma maior taxa de conversão, porque ele consegue convencer mais pessoas através dessa exposição. E o que ele diz é que isso assim permite-lhe concentrar-se muito mais na exposição e investir em formas de aumentar seja a sua exposição como a qualidade do conteúdo, do que propriamente estar a tentar perceber se deve investir mais num canal A, num canal B, e a ideia dele é muito essa. Enfim, a apresentação é extensa e tem muitos mais dados. Eu vou tentar adicionar aqui o link, eu não sei se era só para utilizadores registados, mas eu vou tentar adicionar o link em marketingporidiotas.pt. E sim, portanto, eu diria que isto é um resumo do essencial. Não corri isto pelo chat GPT para me fazer um resumo, mas eu presumo que isto é mais ou menos um bom resumo. Mas pronto, agora queria no fundo falar com vocês e... Bom, pronto. Mas queria perguntar-vos um pouco o que é que vocês pensam desta questão de passarmos, em vez de um modelo de atribuição, não é, para um modelo de exposição ou de medição de exposição de que ele está aqui a sugerir. O que é que vocês pensam? Fred, queres começar tu? Epá, eu arranjei aqui uma metáfora, mas estou um bocado na dúvida. A minha percepção, Diogo, é a seguinte. Vou fazer aqui, não sei se vou ser bem sucedido, mas o marketing de medição é como um foguete que se lança em direção ao espaço. Não se preocupe em descobrir quem ou o que permitiu que o foguetão descolasse. Apenas mede a altitude que alcançou e se a viagem foi ou não foi bem sucedida. Foi a minha interpretação do que eu ouvi. O marketing de atribuição. Profundo. Olha esta. Marketing de atribuição, esta é mais longa. Sim. Porque, como é que difere? E até difere, parece-me a mim, segundo eu percebi, de forma significativa.
Porque é como um avião que voa em direção a um ponto de chegada, onde, neste caso, o piloto não apenas controla o aparelho, mas também observa todos os fatores ao redor. Pode mapear todas as mudanças de direção que levaram à rota, pode quantificar a quantidade de combustível que foi usada para ter aquela altitude. Ou seja, parece-me a mim... não sei se agora... Tentar, pois. Mas a minha percepção é que com o marketing de... Esse é o tema dele, não é? Essa é a questão dele, não é? Pois. Mas a minha percepção é que com o marketing de atribuição nós não só sabemos onde é que estamos, mas também como é que chegamos lá. Portanto, é aqui que eu tenho um pouco de dúvida se ele está a querer dar mais força à medição ou não. Pois é, pá, ele mede os resultados, não é que ele não meça os resultados, não é? O que ele defende é a questão de de retirar o tempo, de tentar perceber o que é que realmente está a funcionar por cada canal, e a estratégia dele é espalhar-se por todos, quase, não é? E simplesmente tentar ver como é que estão a acontecer os resultados, em vez de concentrar tempo na tentar perceber se foi pelo canal A, B, C, se foi pelo canal A, B e C, mas depois se calhar está errado porque se calhar o utilizador tinha visto noutro sítio antes, e é isso que ele tenta perceber. Exatamente, portanto ele nem pensa nisso, não é? Portanto, né? A ideia dele não é pensar nisso, não é focar no tempo, o tempo nisso. E atenção, para dar aqui um contexto, a empresa dele são 3 trabalhadores, ok? É grande, mas a empresa dele são 3 trabalhadores no fundo, e então a ideia é como não tem tempo para medir, como não tem tempo para atribuir como deve ser, isto sim, faz-se assim no geral. Bem, não sei se não é só uma questão de tempo, mas sim, é uma questão ali de também lean, de ok, não percas tempo, bora voltar a isto. E nós sabemos que existem muito pequenas e médias empresas, não é? E há empresas que têm o online, que é uma pessoa que está a meter as coisas que está na loja física online, e é essa que faz a gestão, faz tudo, não é? Portanto, nós sabemos como é que é Portugal. Portanto, sim, pode ser um aspecto mais pelo tipo de empresa, não sei. Desculpa, claro. Fred, não te queria interromper. Não, eu já terminei. Já terminaste, Fred? Ok. Olha, eu antes de fazer o meu comentário, eu queria dar aqui relevo a duas infographics que o Diogo meteu no artigo, que vocês podem consultar em marketingpediatras.pt, que a primeira é sobre como as plataformas priorizam o conteúdo nativo. Acho que está mesmo muito interessante e pode ajudar-nos a construir a nossa matriz de conteúdos, as diferentes plataformas, como é que o fazem. E o segundo também acho muito giro, da estratégia que os diferentes... Como é que nós podemos chamar isto? Os browsers, ad platforms, Google... Sim. Os diferentes stakeholders, como é que eles reagiram a algumas necessidades de outros stakeholders, como o mercado e como os utilizadores, etc. E acho que só isto dava um podcast inteiro. Falarmos sobre este infográfico, está muito boa. Vejam no site. Relativamente a isto, eu acho que nós somos uma geração incrível com a nossa idade, e agora vou ser um pouco mais filosófico, porque nós realmente, é aquilo que o Ricardo diz, nós já vimos a roda rodar, e no marketing digital esta roda também vai rodando, e nós já passámos numa altura em que éramos todos fanáticos por vamos atribuir exatamente qual é que foi o momento e como é que aquela venda apareceu, etc. E o que parece é que agora, com dificuldades em medir exatamente de onde é que tudo vem, ou de atribuir, a roda volta a rodar e é tipo, ok, vamos ser mais equilibrados e agora vamos olhar outra vez a outras métricas mais generalistas que nós, os profissionais da indústria, literalmente aprendemos a ignorar. Ou seja, só se vai buscar o número de likes e o número de visualizações quando o relatório das conversões está mau. Concordam com isso ou não? Sim. Ou seja, são aquelas coisas que os profissionais... E está a ficar cada vez pior, não é? Então... Exatamente. Mas o que eu acho que é o grande valor que eu tiro aqui da estratégia do Rand, o que ele ao fim e ao cabo está a dizer é, ok, as atribuições são muito importantes, mas uma estratégia equilibrada também é muito importante. Eu, por exemplo, tenho um caso de uns clientes nos Açores. Nos Açores é muito difícil haver leads feitas ali na altura porque os públicos é muito pequeno, não é? E eu fiz-lhes um conjunto de vídeos e passado uns tempos estavam eles a dizer-me mas os vídeos são muito bons, e eu, focado nas métricas digital que conheço, mas não tivemos conversões, não tivemos leads, e ele, mas não tem a ver com os leads, tem a ver com nós andarmos na rua e as pessoas conhecerem-nos,
e virem-nos aqui bater à porta. Ok? E eu acho que é um bocadinho isso. Nós estamos a caminhar outra vez para um sítio onde vamos tentar ter de encontrar mais equilíbrio na nossa estratégia de conteúdos e na nossa estratégia, e isso mede-se muito também com o engagement, com os likes, com aquelas métricas mais de vanidade, não é? Ou de... Bem, agora esqueci-me da versão da palavra em português, da vaidade. Que aprendemos a ignorar e que de certa forma agora vamos revisitar. Eu não sei se o Rand está a ditar a tendência ou não, mas acredito que poderá ser um caminho a seguir, visto que já não conseguimos atribuir tão facilmente as coisas e neste momento se calhar temos que começar a ser um bocadinho mais generalistas. Ok? É o meu comentário. Muito bem. Deem-nos também os vossos comentários em w.marketingperidiotas.pt. Nós adoramos, isto é um facto, nós às vezes falamos muitas vezes em off, que adoramos ver os comentários pós-podcast. E é muito giro ver as pessoas a darem as suas opiniões. E se calhar até podíamos começar a trazer também as opiniões do género, tipo no princípio de cada episódio, algumas opiniões do episódio anterior, ou não? Até podia ser interessante. Tornar este episódio um episódio de 1h30 ou 2 horas. Miguel, Ele já é pequeno, não é? essa responsabilidade fica do teu lado, Miguel. Obrigado por teres voluntariado. Não, fica do lado Concretiza. Do lado do Ricardo. São dois. Isto é trabalho do host. Eu sou um host interino esta semana, mas para a semana teremos cá o Ricardo certamente. Então pronto, Fred, tu trazes-nos novas diretrizes de links da Google. Isto é uma grande confusão que vem aí? Ou o que é que isto é? O que é que isto significa para o comum mortal? Antes de chegar à Google, só alertar aqui os nossos queridos ouvintes, a minha internet, infelizmente, o meu operador de serviço, a Mel, é terrível, fica aqui a nota, e os meus megas de transferência estão muito baixos, espero que não prejudique o áudio. Pelo menos sei que está com um pequeno delay. Mas pronto, fora isso, dizer-vos o seguinte. Estás a usar a versão grátis da Mel. Estás a usar a versão grátis da Mel, estás a roubar aí um vizinho qualquer. Fred, tu não enganas ninguém também. É verdade. Ora bem, nos últimos dias a Google publicou o seu mais... desculpa. Não, eu estou a ver que nós estamos com um delay. Era só fazer-vos aqui o pedido de avaliação. Ou seja, se tiverem gostado do que estão a ouvir e se ainda não são subscritores, por favor, façam-no agora. Podem fazer o vosso pagamento em w.marketingperidiotas.pt. Subscrevam o nosso podcast, que ainda é grátis, e deem-nos as 5 estrelinhas no Spotify. Mas pronto, posto isto, Fred, arranca. Muito obrigado, Miguel. Nos últimos dias a Google publicou o seu mais recente guia sobre os links. Descobrimos que existem novas orientações sobre as melhores práticas para as ligações HTML que devem ser consideradas para melhorar o seu processamento nos motores de pesquisa. Vai parecer um bocadinho techy, mas tenho a certeza que vai ganhar valor. Diria mais, se procura uma forma de melhorar o vosso SEO, Search Engine Optimization, não percam este episódio, este tema do podcast favorito, vosso podcast favorito, para ter uma visão detalhada sobre estas novas orientações da Google. Ora bem, então a Google publicou uma nova orientação sobre os links, isto é importante, algo que muitos consideram informação relevante por se aproximar daquilo que serão os algoritmos da Google e com as melhores práticas de HTML. Então, os profissionais que trabalham na área do marketing, em especial na otimização dos motores de pesquisa, conhecida, como eu disse há pouco, SEO, tipicamente distinguem duas grandes áreas: SEO on-page e SEO off-page. Para nos ajudar à temática de SEO on-page, temos aqui o especialista convosco em podcast, Diogo Abrantes da Silva, elucida esta audiência sobre o que é isso, o que é que faz. Faz favor. Ok, então os elementos on-page é muito fácil, portanto estamos a falar muito de uma otimização do conteúdo, da experiência do utilizador no nosso site, a otimização do nosso título, da descrição, daquilo que vai aparecer nos motores de pesquisa, a estrutura do próprio HTML do nosso site, ok? Portanto são estas as coisas, portanto é a experiência, a informação que está dentro do nosso site. E é uma coisa que o Fred sabe que é sobretudo onde eu trabalho, e não tanto, por exemplo, em coisas off-page. Queres explicar um bocadinho o que é o off-page, Ora bem, Fred? Muito obrigado, Diogo. Se precisar de algum consultor, vão a www.diogo.in. Não sei se é este o URL, Diogo, depois corrijo. Mas é parecido. É. Então, é? Pronto. SEO off-page. É o Dioguinho. Dioguinho.
Então, SEO off-page é o processo de otimização do site para pesquisa no Google com técnicas que não estão no próprio site. Inclui a construção de links, que é o tema que trago hoje, o envolvimento nas redes sociais, etc. Bom, SEO off-page também é comparável ao termo SEO off-site, que se refere a táticas utilizadas fora do site-alvo para melhorar as classificações nos resultados da marca nos motores de pesquisa. Ora bem, dei uma volta de aquecimento para, no fundo, explicar que uma marca que pretende um bom posicionamento dos motores de pesquisa sabe a importância das ligações, sabe a importância dos links, já que são um importante fator de classificação para a maioria dos motores de pesquisa modernos. Assim, tudo o que a Google publica sobre o tema de SEO é um grande alerta para os profissionais, porque isto, no fundo, permite-nos ajudar a tomar melhores decisões de como gerir a construção e as práticas de gestão das ligações. Então a Google publicou esse link que vai estar no site marketingporidiotas.pt com essas boas práticas, com documentação sobre a sua pesquisa e desenvolvimento. Isto, para alguns que já têm mais experiência, saberá pouco, na medida em que já o praticam, mas reparem, o mais importante não é saber na teoria, é termos uma grande referência multinacional a dizer que é assim que se faz. E eles dizem o seguinte: em relação ao documento de como criar ligações rastreáveis, temos 4 grandes itens. Quais são? 1. Colocação de textos âncora. 2. Como escrever um bom texto âncora. 3. Ligações internas dentro do conteúdo, como fazer e quais as melhores práticas. 4. Ligações externas de outros sites. São 4 tópicos que estão focados neste documento da Google. Vamos tocar aqui em 2 ou 3 para poder-vos elucidar um pouco mais sobre a pertinência deste tema. Então, a primeira grande área, que aliás que é o tópico principal, é os tais links rastreáveis. Portanto, o novo documento diz algo que o Miguel quererá complementar. Que é o quê, Miguel? Geralmente, o Google só pode rastrear o seu link se for um elemento HTML menor a maior, estou a gozar, também conhecido como elemento âncora, com o atributo href. A maioria dos links Bem, tens de meter a música, senão isto fica esquisito. A maioria dos links, noutros formatos, não será analisada e extraída pelos rastreadores do Google. A minha interpretação, Diogo, e caros colegas ouvintes, talvez possam querer, que no fundo é o seguinte: se tiver lá http://www.fredericocarvalho.pt, mas não tiver com o link, não tiver com o botão, ou seja, com aquele sublinhado azul onde a pessoa clica e faz plim e vai do ponto A para o ponto B, a Google não interpreta essa informação. Concordam? Sim, não quer dizer que não interpreta a informação. Não interpreta a informação como um link, não como é? Um link rastreável, sim. Acho que é isso que está... Exato. É um bom link ponto. rastreável, que é aqui o tópico. Ora bem, um outro exemplo que eles dão... Porque na realidade não é um link, não é? Pois. Mas está no formato... Não. Continua. Sim. Um outro exemplo é o texto âncora, ou neste caso, o posicionamento do texto âncora, o Anchor Text Placement. E a Google também tem aqui uma citação interessante para os nossos ouvintes. Vamos fazer aqui outra vez um tag team. Miguel, o que é que a Google diz? O texto âncora, também conhecido como texto do link, é o texto visível de um link. Esse texto informa às pessoas e ao Google algo sobre a página à qual está a vincular. Coloque o texto âncora entre os elementos menor a maior que o Google pretende rastrear. Bom, obrigado, Miguel. Essa voz sensual realmente torna muito mais apetitoso este áudio. É só para dizer o seguinte: este texto âncora, pronto, há muitos anos que é algo muito pertinente de quem trabalha a área de conteúdo, mas só para dizer que a Google fornece nesse documento alguns exemplos de texto âncora, de como é que se deve fazer um bom processamento de texto âncora e também exemplos do que é uma má redação do texto âncora. Vamos aqui a um outro tema. Desculpa, o tema não. Dentro do mesmo contexto que é os links rastreáveis, a Google também tem as suas recomendações de como escrever um texto âncora. Isto é uma nova secção que a Google escreveu. Miguel, uma ajudinha? Um bom texto âncora é descritivo, razoavelmente conciso e relevante para a página em que está e para a página à qual está vinculado. Fornece contexto para o link e define a expectativa para os seus leitores. Quanto melhor for o seu texto âncora, mais fácil será para as pessoas navegarem no seu site
e para o Google entender sobre o que é a página para a qual está a vincular. Muito obrigado, Miguel. Portanto, a Google também fornece Que alguns vínculo. exemplos de bons e maus textos âncora, e vou-vos dizer uma coisa que é muito comum acontecer em muitas pessoas que escrevem conteúdos, como, por exemplo, sublinhar a palavra aqui, saber mais. Portanto, são tudo coisas que não estão dentro da categoria de escrever bom texto âncora. Em resumo, existem mais 2 tópicos relacionados com este documento da Google, vou só citá-los: ligações internas. No fundo, a Google refere que não existe um número específico de links que a pessoa possa colocar no meio do conteúdo como links internos. Portanto, por exemplo, artigo A para outro artigo B, mas dentro do mesmo site. E o último é o tema das ligações externas. E a Google fala sobre o facto das ligações externas atribuir um fator de confiança. Neste caso, quando nós temos sites a ligar uns aos outros, mesmo seja no follow ou de outras áreas, como ligações pagas, tudo isso está dentro deste relatório da Google. Bom, passamos para as perguntas, é porque vocês quererão complementar alguma da informação, e a pergunta é o seguinte: pergunta número 1. Será que as diretrizes, estas novas diretrizes de links para Google, é para casar melhor um bocadinho a teia de aranha, ou seja, as ligações todas da internet, talvez para que as pessoas saibam como consolidar a informação entre si e com isto fortalecer os motores de pesquisa, os resultados dos motores de pesquisa? Já que, em comparação, os chats GPT da vida e outras plataformas semelhantes dão informação resumida, muitas vezes sem colocar as citações, sem colocar as fontes, a não ser que nós venhamos a pedir no segundo comando. Pergunta 2. Na vossa opinião, com estas diretrizes que vão sendo atualizadas, quais são os desafios principais que os profissionais que trabalham a criação de sites, a área de conteúdos, SEO, enfrentam nesta era digital? Muito bem. Olha, agora começo eu a responder, até porque as minhas respostas são mais curtas, que isto não é a minha área de especialidade. Relativamente aqui a esta tua primeira pergunta, eu acho que sim, isto é a Google a tentar, ok, vamos criar aqui algum sentido nestas ligações entre sites, e já que estás a fazer uma ligação ao outro site, ao menos vais fazer uma ligação em que me expliques o contexto em que porque quiseste fazer esta ligação. Ou seja, não é só meter o link para o site do Diogo, é dizer, ok, há aqui um grande profissional de marketing e esse grande profissional de marketing está sublinhado, é um link e está a explicar já o contexto do site do Diogo, é o que me parece. E eu acho que sim, eu acho que eles agora têm de arranjar aqui forma de melhorar a interligação entre os sites, ok? Aqui com o chat GPT da vida, etc. Eu acho que nós estamos aqui perante uma mudança enorme e este tipo de ligações vão ajudar também a alimentar os motores de inteligência artificial, parece-me, principalmente os da Google. Eles agora devem ter percebido o que a Google neste momento está a fazer nesse sentido, ou nesse contexto, não é para alimentar o chat GPT, é para alimentar o seu motor, o Bard, não é? Querem arranjar a forma do Bard ficar mais otimizado ou não. O que é que isto significa para os profissionais? Se isto vai ser mais difícil ou não, criar um site seguindo as diretrizes todas. Esperemos que o chat GPT aprenda isto tudo, não é? Cada vez mais nós vamos andar entranhados no código, cada vez mais vamos ter o chat GPT a escrever-nos parte do código e a fazer-nos aqui algumas otimizações. Esperemos que ele consiga aprender e perceber bem o que é que isto significa, não é? Mas sabes que isso é um bom ponto, Miguel, porque não é só uma questão do chat GPT a perceber, mas quando estas coisas não são claras, o que não eram há um tempo atrás, e a Google tem vindo cada vez mais a esclarecer, é que isto tem impacto em plataformas gigantes como o Shopify ou como o WordPress, não é? Porque as coisas... Imagina que o Shopify utilizava links todos criados em JavaScript, ok? Ou seja, claro, não tinha o HTML como, por exemplo, a Google sugere que tenha, não é? Então quer dizer que o não conseguir rastrear, fazer o rastreio de quais os sites para onde o utilizador ia, não é? Portanto, isto, às vezes, ter estas diretrizes parece ter um pouco impacto para o utilizador médio de uma pequena e média empresa, mas não nos podemos esquecer que depois, quando isto é implementado em larga escala, seja na criação de um site em WordPress, seja na criação de um site em Shopify, Wix, etc., é enorme o impacto que isto tem. Sim, não é? Mas se tu fores a ver, tu hoje em dia vais a qualquer blog
daqueles grandes blogs e sites bem construídos, não é? E tu vês este tipo de links em todo lado. Tu estás a seguir o texto e tu vês uma data de links ao longo do texto em que são frases do conteúdo que estão bem feitas, não é? Já seguem estas diretrizes. Eu acho que sim. Estas diretrizes eu acho que são uma boa ajuda, que é para o pessoal das empresas mais pequenas começar também a ter aqui alguma hipótese de indexar o conteúdo como deve ser, não é? Que acho que faz sentido. Mas eu não sou especialista nesta área. Eu queria deixar aqui tempo à nossa audiência para ouvirem as vossas preciosas palavras e sábias palavras do Diogo, não é? Diogo, não. Brilha, voa. Como eu tenho dito, não tenho a minha especialidade é um on-site, e o on-site tem estas coisas, não é? No sentido de termos os links dentro, e esses links têm que estar bem estruturados, não é? E acho que só vem isto no fundo não é mais do que uma atualização à informação que também já se sabia. E, por vezes, não era confirmada, não é? A ideia é que o sistema, muitos SEOs já conhecem esta informação de trás para a frente. É bom é que isto sejam as diretrizes gerais para que quem esteja a construir um site, não é? Se consiga basear e consiga dizer, não, esperem, não sou só eu. Não sou eu que digo, não confiem porque eu tenho 10 anos de SEO em cima. Não, confiem porque é as guidelines da Google, não é? E isso é muito, muito importante, não é? Portanto, essa atualização vem muito por aí. Deixa-me só adicionar isto, e termino já também, porque é rápido, que é, quanto ao ChatGPT, eu não vejo qualquer relação. Ok? Isto para mim é um projeto que estava a ser feito e a ser trabalhado, como qualquer coisa na Google deve demorar 2 anos e meio a vir até cá fora, não é? Porque tem que passar por 3 vezes pelo legal department, etc., umas 50 vezes, etc. E então eu acho que isto tem vindo a ser uma estrutura e algo que tem sido trabalhado ao longo do tempo, não é? O próprio lançamento do podcast que a própria Google tem sobre SEO e sobre não tanto sobre SEO, mas como o sistema da Google funciona, que é o off the record, não é? E tem vindo a trabalhar cada vez mais a esclarecer como é que a informação e como é que a Google trabalha em si para que as pessoas tenham acesso a essa informação, não é? Portanto, e trabalharem também essa transparência. Eu acho que tem sido só uma estratégia nesse sentido, e isto é só uma parte dessa estratégia, ok? Acho que não tem nada a ver com o ChatGPT, acho que não é de todo uma resposta àquilo que tem acontecido nos últimos tempos. Há essas respostas, há coisas que a Google tem trabalhado, mas este ponto em específico acho que não é. Muito bem. Olha, eu gostava de lançar um desafio. Desculpa. Miguel, só para dizer, para fechar, do meu lado, só para dizer que para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre estes temas do SEO on-page, off-page, em 2022 dediquei muito tempo a escrever conteúdo no meu blog sobre este tema. Um deles que eu recomendo, que talvez possa dar uma visão abrangente para quem precisa, chama-se Guia Decisivo para Aprender SEO Básico Online. Eu demorei, acho que os 3 dias a escrever este texto. Não foram seguidos, mas demorou bastante tempo. Mas há outros vários complementares que pode agregar valor àquilo que nós falamos aqui. Podes partilhar depois no grupo WhatsApp para a nossa comunidade poder aceder mais rapidamente a esse conteúdo. Eu acho que poderia ser interessante uma app qualquer, não sei se já existe ou não, mas se existir, partilhem com os nossos ouvintes, uma app que pegasse em todo o conteúdo do teu site e conseguisse criar ligações destas entre os diferentes conteúdos. Não é? Porque os links entre conteúdos também são importantes para SEO, certo? Sim. Portanto, fazer especificamente acho que não há, mas há aplicações, não sei se o Screaming Frog também tem essa informação, mas há uma sugestão, ou seja, tu consegues fazer, e há uma parte que se trabalha muito, que é ver onde é que este conteúdo é mencionado, que é para ter os links corretos cada vez que esse conteúdo é mencionado. Portanto, isto é uma parte íntegra de um trabalho de um SEO, por exemplo. Portanto, é possível. Bem. Ok, e agora vamos para as nossas rapidinhas, os conteúdos de marketing mais importantes ou relevantes em formato rápido. Deixa eu ver se aqui a música vai entrar. Ora, lá está. Bem, eu agora vou tentar. Estamos. Vamos embora. Para lá dos normais anúncios de pesquisa, no novo Bing, a Microsoft anunciou já os seus planos para a próxima geração de anúncios. Ainda no novo Bing, há agora um limite de 50 questões por dia de chat e será lançada uma atualização
ainda esta semana que deverá melhorar os resultados. Alguém partiu um copo em marketingporidiotas.pt. A Google lançou o widget para gestores de negócio da Google, o antigo Google My Business, que indica a otimização da informação do seu negócio no motor de pesquisa. Já é possível terem uma conta verificada no Instagram e no Facebook por $12 por mês, mas agora só em contas da Austrália e Nova Zelândia. É verdade, parece que o Mark lançou uma trend, vamos ver o que aparece por aí. O Musk, eu não consigo ver tão rápido. Para isso, aprenderam alguma coisa, bora. O Instagram está a lançar a nova funcionalidade de canais, uma espécie de grupos onde não podem responder. O Shopify lançou novos updates que incluem um drag and drop na criação do checkout, one page check, update na velocidade e muito mais. Podem ver todas as atualizações no link que está disponível em marketingporidiotas.pt. Por último e finalmente, o TikTok anuncia 4 novas características. Promote, onde podem escolher levar mais visitas à vossa página TikTok, receber mensagens de potenciais clientes, impulsionar o conteúdo de outros criadores a levar Não, ainda tenho tempo. Impulsionar o conteúdo de outros criadores e levar o público a uma nova localização. Isto aqui... Não, este trabalho... Eu tiro o meu chapéu ao Diogo. Isto é muito difícil. Ao Diogo não, ao Ricardo. Isto é difícil fazer isto. Não, e ao Diogo, que ele mostrou esta velocidade... Exatamente. Agora atenção, pessoal, isto pode ter sido brincadeira, mas estão também os links em marketingporidiotas.pt, ok? Para seguirem isto, porque podem não ter percebido tudo. Alguém partiu um copo? Sim, ouvi qualquer coisa. Foste tu, Fred. Eu ouvi qualquer coisa a partir-se do fundo. Lamento. Mas, é o entusiasmo. Eu acho que esta, só para comentar aqui uma questão sobre o TikTok, eu acho que estas novas características do Promote podem ser realmente diferenciadoras. Ou seja, o TikTok começa finalmente a profissionalizar-se mais. Não digo finalmente, mas eu digo que a facilitar pelo menos, não é, essa profissionalização das pequenas e médias empresas de conseguirem promover o conteúdo online. E, pá, isso é super importante. Não, agora está a evoluir enquanto plataforma, não é? Epá, e esta questão do Shopify, desculpa, deixa-me só adicionar, esta questão do Shopify também foram ótimas atualizações por parte do Shopify, do One Page Checkout, a questão da criação do checkout, onde vocês podem organizar o vosso próprio checkout, ok? Um update na velocidade para os sites do Shopify estão muito mais rápidos neste momento. Pá, e nota-se, ok? É uma coisa que até se nota, portanto aconselho mesmo a verem um pouco esses updates que aconteceram. Boa. Eu ia só comentar que... alguma coisa? Sim, agora a minha filha começou a chorar, mas também sou breve, só para dizer que é engraçado começarmos a perceber que na criação das diferentes redes sociais já começamos a ver um conjunto de parâmetros e funcionalidades que são a base para todos. Refiro-me ao facto de quase todas terem estatísticas para dar uma percepção de segurança ao utilizador. Esta questão da monetização da publicidade também é regular, por exemplo, mas o Promote é um caso curioso, porque o TikTok tinha algo semelhante ao LinkedIn, isto é, os perfis pessoais não tinham a possibilidade de promover os seus conteúdos, o LinkedIn ainda hoje assim permanece, só as páginas de marca é que podem promover, o TikTok também tinha isso, mas agora disse não, agora qualquer um pode promover. Aliás, é uma forma que eles sabem que ganham mais dinheiro, porque... E que é inteligente. Portanto, claro. Não sei se em 2023 veremos ou não uma nova rede social. Nós tivemos a tentativa de arranque da BeReal, mas entretanto depois esmiuçou-se. Mas é altamente provável que em 2023 haja um novo hype, sem ser as de inteligência artificial. Veremos se elas vêm com as mesmas bases, as mesmas funcionalidades, o que trará um padrão curioso para quem quer eventualmente no futuro aventurar-se na criação de uma rede social. Cá estaremos para ver. Esta semana, ferramenta ou questão da semana, vamos falar sobre o ChatSonic. Quem é que se agarra? ChatSonic é aí com o Fred, que ele é que... Esta não sei, foi acho que tu tinhas falado... Não, Fred. Não, eu falei ChatSonic, sim. Nós estávamos preparados. Sem pressão. Se vocês colocarem live, no Google, mas sem pressão. Qual é que é o melhor chat conversacional do que o chat GPT, a própria... Alguém já escreveu sobre isso... certamente, mas já há vários artigos que dizem que o ChatSonic é ligeiramente melhor. As vantagens estão fundamentalmente relacionadas com rapidez e velocidade. Desculpa, rapidez e velocidade, é a mesma coisa. Rapidez e atualização da informação.
porque no ChatGPT parou em setembro de 2021 e no ChatSonic ele vai recolher informação aos motores de pesquisa. E, portanto, é algo interessante. Um dos convidados que teremos no nosso podcast no futuro irá falar sobre isto, porque nós estamos em conversações sobre este tema, para trazer, porque o ChatSonic pertence à ferramenta WriteSonic. Eu hoje queria experimentar o Jasper AI, mas o Jasper AI diz assim, amigo, se quiseres experimentar, pagas primeiro e depois brincas. E o ChatSonic não, qualquer pessoa pode experimentar gratuitamente. Claro, deve estar a já pensar... sabes que eu quero. Exato. Eu gosto muito de primeiro experimentar e depois pagar se gostar. Mas isso sou eu. Mas recomendo. Está bem. Ainda estou à espera que cries a tua página no Bubble Leads. Já agora só uma outra coisa, que é... eu hoje comentava com a malta do podcast um pequeno detalhe, que é, realmente hoje o OpenAI e o ChatGPT estiveram em baixo, e é curioso pensarmos que todas as ferramentas à volta que vão lá buscar informação também estavam em baixo. O ChatSonic estava em baixo, o Jasper AI não cheguei a testar, mas era prova que não funcionasse. Portanto, aqui é que realmente, e estamos todos muito curiosos para saber que outras plataformas com a mesma robustez de resposta, e a Google será uma delas, como é que elas podem ser uma real alternativa quando estas situações acontecem? Já se começa a falar na indústria de um motor, por exemplo, o Jasper, não utilizar só o OpenAI, utilizar todas as ferramentas disponíveis, e se uma estiver em baixo vai utilizar a outra, etc. E adaptar-se um bocadinho ao contexto. Mas, Fred, então esclarece-me isto, não sei se sabes, que é o ChatSonic não é baseado no OpenAI, é isso? É. Ok. O que eu vi não, é que porque foi... se o OpenAI estava em baixo, então... Também estava, eu estava a dizer que estava tudo em baixo hoje de manhã. Sim, quando o OpenAI vai abaixo, vai tudo abaixo. Pois. É uma chatice. Olha, deixa-me só dar aqui uma coisa, que é a questão de nós estarmos aqui a fazer live. Tem estas coisas, que é um abraço para o Luís, que nos está a ver, e que estava aqui a dizer que o Fred, pronto, estava a soar agora aqui no ChatSonic, mas sim, abraço, Luís. Mas nós temos pessoal que está a ver em direto. É verdade, estamos em direto, sim. Isso não, acontece. Eu sei que estamos em direto, mas temos pessoas da nossa comunidade a ver em direto e que estou a comentar aqui no WhatsApp, incrível. No WhatsApp. É o Luís Menezes. Muito bem. Isto parece aqueles momentos antes do padre dar a bênção na missa, não é? Que se faz aqui um avisozinho para casa. Se calhar temos de experimentar mais vezes fazer isto direto, para termos comentários em direto também dos nossos ouvintes. O que é que vos parece? Parece-me bem. Fazemos às 3 da manhã, que é para toda a gente conseguir. Bem, chegamos ao final do nosso episódio. Esperamos que tenham gostado. E antes de nos despedirmos, queremos só relembrar. Isto é o tal momento do padre antes do... Já está toda a gente a levantar-se para se ir embora, mas ele ainda tem... Tenho aqui um avisinho, esperem. É para se juntarem ao nosso grupo do WhatsApp. Se ainda não são subscritores, por favor subscrevam e avaliem-nos também no Spotify, Apple Podcast e Google Podcast. E por último, o nosso website é marketingporidiotas.pt, onde encontram toda a informação de que falámos e todos os episódios anteriores também. Nós, como sempre, voltamos a ver-nos na próxima semana. Por isso, até lá. Tchau. 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 Eu tinha de dizer o choose do Ricardo, que é o que está programado. Tchau, pessoal. Tchau.